Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estarão assistindo esse vídeo. Eu sou o Arthur, eu queria dar boas-vindas a todos e todas na nossa disciplina de contratos. Neste semestre, melhor dizendo, estarei responsável por essa disciplina aqui no nosso quarto período. As nossas aulas já eram para ter começado ontem e hoje, mas em decorrência dos eventos que a nossa instituição está promovendo, ontem com a aula magna do nosso vereador, nosso senador Eduardo Suplicy, e hoje com o evento do Centro Acadêmico, nós tivemos as nossas atividades, vamos dizer assim, prorrogadas, tá? Já vou passar aqui algumas questões acerca da metodologia que eu vou adotar, o conteúdo programático, as questões do sistema de avaliação que nós iremos adotar aqui para a nossa disciplina, mas antes, novamente, eu gostaria de dar boas-vindas para vocês, em decorrência desse momento extraordinário que nós estamos vivendo. Infelizmente, a gente não estará, pelo menos até um futuro que eu espero que seja mais breve possível, em sala de aula. Então, aqui será o nosso meio de comunicação, de aulas, etc. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês é criar um grupo no WhatsApp, tá? Eu sei que existe já uma infinitude de grupos, mas é a ferramenta que a gente tem também, que nos auxilia, e ainda bem que nós temos ela neste momento, né? Porque, querendo ou não, é um momento totalmente extraordinário e nós temos que se adaptar a esse momento extraordinário. Então, as minhas aulas, diferentemente da própria instituição, no modo geral, diferentemente do nosso primeiro semestre, em que as aulas, via de regra, eram praticamente todas gravadas, neste semestre nós usaremos uma outra metodologia que, do meu ponto de vista, é muito mais adequada, que é as aulas remotas, tá? Aula remota é totalmente diferente de EAD, tá? O ensino em EAD são aulas gravadas em que os alunos acessam esse conteúdo e dentro desses conteúdos, melhor dizendo, eles vão ali, vão estudando, vão vendo videoaulas, etc. Aqui não, aqui vai ser diferente. Nós estaremos todos os dias de aula, ou seja, segunda e terça-feira, ao vivo, através da plataforma. Eu utilizo a plataforma Zoom, porque, querendo ou não, eu sou aqui também no escritório, a gente acaba utilizando de forma muito grande essa plataforma nesse tempo de pandemia e outras atividades que eu também desenvolvo, depois eu vou me apresentar melhor, mas a plataforma adotada aqui na minha disciplina, contratos, será sim a plataforma Zoom. Então quem não tem instalado no celular ou no computador, por favor instalem. Chamada. Eu vou fazer chamada, como a própria instituição também já enviou aqui uma recomendação para nós. Isso também é algo que a gente avança de forma grandiosa em relação ao semestre passado. Eu farei chamadas, não sei, por chat ou ali habilitar o vídeo rapidinho, falar com nós. Falei vídeo rapidinho não, tá? Eu quero que todos também, se for possível, estejam com os vídeos abertos nas nossas aulas, tá? Porque se a gente tivesse em sala de aula, a gente não colocaria não de forma comum, né, um saco plástico na cabeça e se esconderia. Não, a gente precisa ter esse contato, eu preciso ter esse feedback, mesmo que de forma remota de vocês. Então é essencial que vocês estejam com o vídeo aberto, enfim, em todas as aulas que a gente tiver, beleza? Vamos falar um pouco da nossa matéria propriamente dita, né? A gente vai trabalhar esse semestre contratos e a ementa é uma ementa gigantesca, então não adianta, em qualquer matéria que vocês estiverem fazendo aqui no nosso curso de Direito, que é a nossa área, imaginar que apenas as aulas serão suficientes para se formar um bom profissional, um bom concurseiro, uma boa pessoa para a vida prática ou para a vida, enfim, para a própria vida. Isso é uma falácia. Aqui nós passamos um conteúdo para vocês, nosso papel como professor, como professora, é de facilitar esses conteúdos, mas jamais esgotar esses temas. É inimaginável, ainda mais um curso de Direito, que é um curso em que se lê muito, pelo menos existe esse mito, né? Vocês passarem por uma disciplina, como a disciplina de contrato, sem ler uma doutrina. Então, depois eu vou trabalhar também algumas doutrinas que eu utilizo, tá? Contratos, como é uma matéria muito clássica no nosso direito civil, existe uma infinitude de bibliografia, e aí fica a critério de vocês, se vocês já tiverem algum autor
em que vocês gostam mais ou algum manual que vocês já possuem, também não vai existir um grande prejuízo nesse sentido. Eu tenho alguns, eu vou fazer a indicação, mas fica aí também essa, mais do que uma sugestão, né, uma própria indicação, uma questão que vocês de fato, para vocês buscarem se colocar no mercado ou se colocarem na vida acadêmica, concursos, etc., é inimaginável vocês não lerem uma boa doutrina durante a graduação e durante as disciplinas. Então, quero ser concurseiro, sou concurseiro. Se você é concurseiro, imagina, você já está se antecipando porque uma hora ou outra, dentro do seu programa de estudos dos concursos públicos, vai aparecer ali uma parte só de leitura de doutrina. Então você pode se antecipar a isso e já começar a ler essa doutrina durante a graduação, e isso é muito mais do que recomendável, isso é essencial para a sua formação. Não vou para a carreira pública, mas eu penso aí em atuar na área privada, como advogado, enfim. Mesma coisa, para você se achar um espaço dentro desse mercado, em que é um mercado inchado da advocacia, e todos sabem disso, eu não preciso ficar aqui com demagogias, etc. Vocês sabem que vocês precisam se antecipar a isso, vocês precisam ler. Vocês conseguirão montar estruturalmente uma boa peça, uma boa petição inicial, um bom recurso dentro de uma boa leitura. E boa leitura não necessariamente são somente os textos, os livros de direito. Pelo contrário, uma boa leitura se dá através da literatura no sentido lato. Então, tem que ler. Se não ler, vocês vão conseguir se formar. Não existe muita dificuldade dentro do curso de direito para se formar, mas vai se formar mais um, né? E aposto que ninguém entra num curso para ser mais um, para sair com o diploma da mão. Enfim, a gente está aqui buscando sonhos, e para alcançar esses sonhos a gente precisa lutar bastante para conquistá-los, tá? E aqui não é nada de meritocracia, nada nesse sentido, mas é o sistema que está posto para nós, e dentro desse nosso sistema a gente tem que se adaptar a ele, né? Não cumpre, obviamente, questionar algumas questões, mas a gente, para se conseguir um espaço dentro desse nicho, obviamente a gente precisa batalhar aqui e aproveitar todas as oportunidades possíveis, né? Porque, querendo ou não, vocês só de estarem aqui dentro de um curso de graduação, ou seja, no ensino superior, vocês já são a exceção da exceção da nossa sociedade. Então, façam por merecer isso, tá? Enfim, o nível das aulas, como em todas as coisas, será maior, será menor, e isso vai depender de vocês, tá? Conforme for a exigência da turma, o nível aumenta. E aqui minha cachorra aparece com frequência, tá? Os meus cachorros, melhor dizendo. Então, não tem, já peço desculpas se eles aparecerem aqui. Então, o nível aumenta. Se vocês estudarem previamente, trazerem questões, etc., obviamente que a gente vai debater muito. Se vocês se limitarem a ouvirem, melhor dizendo, a aula será uma aula monótona, né? Será mais uma aula, e não é isso que a gente busca quando a gente entra na docência. Enfim, a gente precisa de uma aula ativa, a gente precisa que vocês participem, e dentro dessa participação a gente vai adotar algumas metodologias também de seminários, mas isso eu vou explicar para vocês, e não tem muita preocupação. Se vocês estão no curso de Direito, claro, cada um tem a sua facilidade, tem gente que tem facilidade na fala, tem gente que tem facilidade na escrita, na leitura, mas a gente precisa desenvolver minimamente a nossa fala. Por que a nossa fala? Porque se você for advogado, advogada, isso é claro, tá? Vocês vão para audiências, e essas audiências, querendo ou não, é um debate retórico. Se for para concurso público, imaginando que vocês não terão que falar, vocês terão que falar, porque vocês têm que passar numa prova oral, via de regra. Se não tiver prova oral, querendo ou não, vocês, para se destacarem ali na sua profissão, enfim, vocês terão sim que falar. Então, esse desenvolvimento da oratória, e principalmente também da boa, sabe, de você desenvolver escutar bem, essa comunicação assertiva não é só fala, pelo contrário, é saber o que você está ouvindo, ouvir de forma crítica. A gente busca, dentro de um curso de direito, uma crítica, né? Ou seja, você conseguir enxergar tal matéria e conseguir analisar aquela matéria com uma crítica. Você já tem um conceito pré-determinado dentro de uma literatura, e dentro dessa literatura você consegue ver coisas que você pode sim criticar, mas sempre com embasamento acadêmico. A gente está na academia.
não basta achismos aqui, né? Nós não estamos no Facebook, pelo contrário, a gente está na academia, vocês podem se posicionar da maneira que vocês acharem adequado, mas, óbvio, através de uma fundamentação teórica barra acadêmica, tranquilo? Eu vou aprender muito com vocês, tenho certeza disso. Então, me apresentando, né? Faltou me apresentar, meu nome é Arthur, eu sou aqui de Biporã, ao lado de Londrina, sou advogado, sou formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no nosso campus de Londrina, sou especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, estou na especialização em Filosofia Política e Jurídica da nossa Universidade Estadual de Londrina, e dentro da Universidade Estadual de Londrina eu também sou aluno regular do mestrado em Direito Negocial, e dentro do mestrado eu desenvolvo uma pesquisa de forma específica sobre dois autores, e um mais específico ainda, que é Jürgen Habermas e Axel Honneth. Eu estudo Axel Honneth, eu estudo uma escola, uma vertente, e entendam isso porque eu estou me posicionando aqui, estou me apresentando, e claro, dentro dessa literatura vocês já sabem que eu já trago essa questão comigo também, mas eu pesquiso aí Axel Honneth, que é um pesquisador alemão, que é da nossa tradicional, entre aspas, Escola de Frankfurt, né, que é o nosso Instituto Social de Pesquisa lá de Frankfurt, na Alemanha, e dentro da teoria crítica eu desenvolvo algumas questões, por exemplo, sobre ética, sobre responsabilidade social empresarial, questões de democracia também, tento estudar bastante democracia, e estou extremamente à disposição para quem se interessar um pouco no tema, quiser trocar uma ideia, enfim, eu sou muito aberto para debate, para indicação acadêmica, para indicação profissional. Quero aqui conseguir auxiliá-los ao máximo, não só como esse facilitador de compreensão do conteúdo, mas também aí como uma pessoa que possa dar algumas sugestões sobre literatura, sobre bibliografia, sobre, enfim, sobre tudo aí que eu puder colaborar, tá? Dentro do nosso curso, como eu falei para vocês, é um curso vasto, longo, uma ementa longa. Então, eu não vou conseguir terminar essa ementa, vou, obviamente, passar por todos os pontos, só que a aprofundação, esse aprofundamento, melhor dizendo, essa questão de você ir lá na raiz do problema, vocês só farão com essa literatura bibliográfica de um livro, dessa doutrina mais especializada no tema, tá? Então, qual que é o nosso programa aqui, nosso conteúdo programático dessa disciplina? A primeira coisa que a gente vai passar é pela teoria geral do contrato, a noção de contrato, como operação econômica, contrato e ideologia, contrato e propriedade, essas várias concepções acerca do contrato e essa mudança social, elementos, requisitos, princípios, formação contratual e constituição desse vínculo, essa justiça e essa hermenêutica contratual, essas tendências atuais do nosso direito contratual, as limitações à liberdade de contratar, que é algo extremamente recente, né, dentro desse essa antiga disciplina que é a disciplina dos contratos, essa responsabilidade civil pré-contratual, que é algo que aparece cada vez mais, cláusulas gerais, contratos de adesão, a estandardização contratual, igualdade formal e igualdade material, essa classificação que a gente vai passar de onerosidade, paridade, consenso, forma, execução, com caráter personalíssimo de eventuais contratos, contratos típicos e atípicos, contratos nominados e nominados, as novas figuras contratuais, contrato por pessoa a nomear, contratos mistos, contratos de promessa, contrato a favor de terceiro, espécies contratuais, e aqui a gente entra nas espécies contratuais, nos contratos em espécie, compra e venda, doação, mandato, procuração, etc., estimatório. Então, percebam que a gente tem um longo percurso dentro dessa nossa disciplina, e óbvio que a gente vai passar por todos esses pontos de maneira que a dar uma visão geral, e a aprofundação, essa profundidade, vocês encontrarão aí dentro de uma bibliografia especializada, tá? Então, vamos seguir aqui acerca do meu sistema de avaliação. Então, a gente separa em P1 e P2, né, dentro da nossa instituição. O primeiro bimestre, os instrumentos avaliativos serão, melhor dizendo, um trabalho escrito. Esse trabalho escrito terá o valor de 5 pontos e a entrega desse trabalho será até o dia 28 de agosto. Tá? Se
existir uma entrega até dia 4 de setembro, esse valor cai de 5 para 3,5. Depois de 4 de setembro, não existe mais a possibilidade de eu atribuir nota para vocês, tá? Então, até o dia 28 de agosto, esse trabalho valerá 5. Até 4 de setembro, para quem não entregou até dia 28 de agosto, 3,5. E também, para a gente fechar essa P1, uma prova online que eu vou realizar através ou do Classroom ou através dos formulários da Google, tá? Estou pensando aqui, estou tentando achar a melhor ferramenta possível, mas a gente vai conseguir fazer isso sim. No segundo bimestre, os instrumentos de avaliação são projeto de extensão, que é algo que é da própria instituição que o nosso coordenador Bruno vai passar para vocês, tá? Um relatório de um evento, de um evento que vai acontecer do nosso curso, valendo 1 ponto, o projeto de extensão 2 pontos, ou seja, a gente já tem 3 pontos. Vai existir um seminário, esse seminário a gente vai preencher aqui, eu vou explicar para vocês mais para frente, mas basicamente o que a gente vai querer trabalhar aqui? As principais modalidades contratuais de forma especificada. Então, um grupo vai trabalhar o contrato de compra e venda, um contrato ali de permuta, um contrato, enfim, estimatório. A gente vai fazer aqui todas as espécies contratuais e cada grupo vai ficar responsável por apresentar esse contrato, tanto na forma dogmática, na literatura, quanto também na forma prática, ou seja, um modelo desse contrato. Como que é esse modelo? E aqui a gente também tem uma disciplina muito interessante, porque as pessoas relativizam muito essa disciplina, porque acham que contratos, eu digo pessoas, sociedade no modo geral, e não as pessoas que estão aqui na graduação em Direito, ou as pessoas já formadas em Direitos, profissionais, etc. Por quê? Porque acho que contrato é entrar no Google, digitar contrato, achar um modelo, baixar, alterar os dados e vai tudo maravilha. Enfim, essas pessoas fazem isso, depois passam ali 2, 3 meses e te procuram para corrigir essa cagada que elas fizeram. Então, nossa função aqui é é esclarecer todas essas questões e óbvio que quando você for pegar um contrato, você pode fazer uma busca de modelos, mas jamais você vai pegar um modelo e vai replicar esse modelo. Essa disciplina é para desmistificar isso, por quê? Porque contratos não é algo extremamente complicado. Ele tem a sua complexidade, só que essa complexidade ela é exercida pelos profissionais de direito, por quê? Porque os profissionais de direito são os únicos, no modo geral, a ter esse conteúdo, a ter esse saber, né, na prática. Então, pode ser contador e fazer contrato? Pode ser contador e fazer contrato. Esse contrato é o mais adequado possível? Geralmente não. Existem contadores que fazem contratos muito melhores do que advogados. Então, a minha função é, como professor de vocês, jamais permitir uma coisa dessa. Então, o profissional do direito, ele jamais pode fazer um contrato mal feito. Por quê? Porque esse é talvez uma das poucas questões em que existe uma responsabilidade, e se discute isso, de resultado dentro da nossa responsabilidade civil. A gente vai estudar a responsabilidade civil o semestre que vem, mas o contrato, quando o advogado é procurado para fazer um contrato, essa atividade desenvolvida por ele é uma atividade de resultado, ou seja, ele precisa entregar esse resultado, essa vinculação, pelo menos na forma desse contrato. Obviamente que a execução desse contrato é outra coisa, mas quando uma pessoa te procura, é sua responsabilidade fazer um contrato bem feito e a gente vai aprender a fazer contratos bem feitos dentro dessa disciplina. Então, apresentação de seminário e também para complementar uma prova online. A apresentação de seminário serão ali entre o dia 20, 26 e 27 de setembro e a prova online dia 24 de novembro, tá? E o exame, dificilmente alguém vai ficar de exame, mas se alguém ficar de exame, todo o conteúdo trabalhado no semestre, ali 10 pontos, serão 10 questões objetivas e uma questão discursiva. Um ponto aqui que eu tenho que esclarecer, eu não sou carrasco, vocês podem conversar aí com as outras turmas, quinto que está no 6º período, 7º período foi para o 8º período. A minha principal missão aqui é fazer uma formação de vocês e fazer com que vocês aprendam. Então, dificuldades com nota, a gente conversa, a gente chega no consenso, a gente discute e não tem muito problema. A principal questão aqui, minha principal função é que vocês aprendam. E aprender é algo que a gente tem que trabalhar durante toda a nossa vida. Eu estou aprendendo aqui, vou aprender muito com vocês, então tenho certeza que o aprendizado é muito melhor do que apenas um sistema avaliativo arcaico que é atribuir nota, tá? Então,
esse é meu posicionamento, essa é minha postura e tenho total liberdade para dizer isso para vocês. Referências bibliográficas. A gente tem 3 referências bibliográficas dentro do nosso inventário, tá? Que é a Maria Helena Diniz, uma autora consagradíssima aqui no nosso direito civil brasileiro. Ela vai estar lá no volume 2 da sua obra, as questões dos contratos. Carlos Roberto Gonçalves, que tem a sua obra Contratos e Atos Unilaterais, também é uma excelente obra. O Arnoldo Valdi, que tem o Direito das Obrigações e a Teoria Geral dos Contratos, é uma obra também excelente. E dentro da nossa bibliografia complementar, Nelson Borges, que é a Teoria da Previsão no Direito Civil e no Processo Civil, Carlos Roberto Gonçalves, Arnaldo Rizzardo, Silvio Rodrigues e Arnoldo Valdi nos contratos espécies. Então, percebam ali que a gente vai ter uma variedade entre o volume 2 e o volume 3 das obras, e eu utilizo como outras referências o Nelson Servaldi com o Cristiano Farias, na obra específica deles, que é a teoria geral dos contratos e contratos em espécie, e também eu utilizo bastante o professor Flávio Tartucci, que também eu acho que a didática do Tartucci, principalmente para a graduação, é algo extraordinário. Então, se eu tivesse que indicar um livro para vocês, eu indicaria o livro do professor Flávio Tartucci, que é, querendo ou não, um livro muito fácil de se ler, é um livro extremamente complexo e é um livro que ele possui um manual, em que ele abrange todas as disciplinas do nosso direito civil. Então vocês podem também adquirir, se for possível, um livro durante aí toda a graduação de direito civil, esse manual aí do professor Flávio Tartucci de Direito Civil, que com certeza é um livro muito, mas muito bom, tá? Ele vai dar uma visão geral para vocês aqui durante a graduação. Para a gente trabalhar algumas questões aqui de conteúdo, eu preciso passar algum conteúdo para vocês. Vamos tentar trabalhar a questão do conceito de contrato, o conceito clássico e o conceito contemporâneo, mas antes, só queria trazer algumas problematizações para vocês. Por exemplo, o que a gente vai discutir aqui também nessa disciplina, dentro de uma visão crítica, né? Será que o contrato de adesão, ele de fato é um contrato? Existe uma manifestação de vontade nesse contrato de adesão ou não? O contrato, ele de fato é um ato bilateral? Tem que ser bilateral ou não? O que mais? Dentro do nosso coronavírus, algo que está totalmente em voga, como que fica, né, essa figura do contrato? Existe uma possibilidade dentro da teoria da imprevisão, que é algo que aparece cada vez mais, da gente se discutir isso? Qual que é o nosso paradigma de sociedade que a gente vive? A gente está num paradigma mais liberal, num paradigma mais social? Nós estamos na nossa autonomia da vontade, na nossa autonomia privada ou na nossa autodeterminação? Então, são conceitos, são questões que nós iremos enfrentar dentro dessa disciplina. Óbvio que a gente vai dar, como eu falei, já estou cansando de dizer que é uma visão geral, mas querendo ou não, aqui nós enfrentaremos questões muito interessantes e muito contemporâneas, como, por exemplo, a questão da teoria da imprevisão dentro de uma pandemia, que daria para se desenvolver uma disciplina somente disso, tá? Vamos para o conceito de contratos, tá? Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a figura desse contrato é tão antigo como o próprio ser humano. E esse conceito desse contrato, que nasceu ali a partir do movimento, que as pessoas passaram a se relacionar, a conviver e a viver ali em sociedade, né? Então a própria palavra sociedade traz a ideia de contrato, e para isso basta nós visitarmos ali a nossa Inglaterra do século XV, século XVI, nas figuras dos contratualistas, né? Thomas Hobbes, que tem um livro que chama Contrato Social, que é um livro que o próprio título já traz para nós uma figura de um contrato, né? Então, o que seria esse contrato social? O que é esse contrato? E essa feição que a gente pode dizer atual desse instituto do contrato vem sendo construída, vem sendo moldada, vem sendo feito desde a época romana. Então, desde a Roma antiga, a gente já tem essa discussão da realidade social dentro dos contratos, e com as nossas recentes inovações legislativas e com essa sensível evolução da nossa sociedade, a gente jamais pode desvincular o contrato da nossa realidade nacional, e aqui vai surgir a necessidade do quê? De dirigir os pactos aqui, isso é uma palavra muito interessante, né? Os pactos para a consecução dessas
finalidades que atendam aos interesses de uma determinada coletividade, que é essa sociedade. E essa é a nossa primeira face da real função dos contratos. Então a gente já tem aqui a nossa primeira função real dos contratos, ou seja, dentro de um pacto social, nós iremos olhar quais são os objetivos da nossa sociedade e vamos lutar para que esses objetivos sejam alcançados através deste contrato social que nós estabelecemos. E dentro de uma conceituação possível, a gente pode dizer que o contrato ele será um ato jurídico bilateral dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Depois a gente vai problematizar se precisa de fato se é de fato um ato jurídico bilateral ou não. Mas, numa primeira análise, fiquem com essa conceituação, que é um ato jurídico bilateral, dependente, portanto, de pelo menos duas manifestações de vontade, e cujo objetivo é a criação, alteração ou a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial, tá? Isso é uma visão clássica, conteúdo patrimonial. Será que pode conteúdo existencial dentro da figura dos contratos ou não? É um outro tema que a gente vai enfrentar também. E os contratos, então, eles, de forma resumida, pode ser todos os tipos de convenção ou estipulação que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores que a gente diz, outros fatores, são aquelas figuras acessórias do contrato, que aparecem também cada vez mais dentro da nossa literatura. E dentro dessa visão, desse paradigma que eu estou tentando passar para vocês, o contrato ele é um ato jurídico, vamos dizer, em sentido amplo. A gente vai estudar, a gente vai ter uma aula especial só sobre isso, que é a nossa teoria pontiana, né? nossa escada pontiana. A gente vai estudar o que é, primeiro, fato jurídico, negócio jurídico, ato jurídico, enfim, a gente vai estudar isso e depois também a gente vai estudar a questão da validade, existência, melhor dizendo, existência, validade e eficácia dos contratos, ou pelo menos uma teoria geral que foi desenvolvida pelo nosso queridíssimo, né, nosso eterno Francisco de Cavalcante Pontes de Miranda, e eu vou passar essa aula para vocês aí mais para frente, tá? Então, o nosso contrato ele é um ato jurídico em sentido amplo, em que existe o elemento norteador da vontade humana que pretende um objetivo de cunho patrimonial. Existe também na literatura um nome para esse ato, que é o ato jurígeno, tá? Então, é um conteúdo patrimonial em que existe uma manifestação de vontade e que vai constituir, como é um ato jurídico em sentido amplo, ali na parte estrita, um negócio jurídico por excelência. Então, é um fato jurídico em sentido amplo, mas ele se conecta de forma direta com um negócio jurídico por excelência. E para que esse contrato exista, seu objetivo ou o seu conteúdo, ele deve ser lícito. Vocês já sabem bem disso. Então, ele também, além de ser lícito, ele jamais pode contrariar, por exemplo, a boa-fé, o ordenamento jurídico, a função social e econômica e os bons costumes. Nós iremos enfrentar cada conceito desse. São conceitos extremamente complexos, abertos, em que a nossa função como hermeneutas, melhor dizendo, fechar esses conceitos, como bem diz Robert Alexy. Então, nossa função é entender o que é boa-fé e tentar traduzir essa boa-fé no sentido fechado e não aberto, como muitos doutrinadores, como muitos jurisconsultos, jurisprudência, etc., caminham. Nossa função é reduzir esses princípios para a nossa aplicabilidade aqui, tá? Então, em suma, e numa visão clássica ou moderna, o contrato ele também pode ser conceituado como um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. E aqui existe uma bela tatuagem para vocês fazerem, que vocês jamais esquecerão disso. Ou seja, o que é o contrato? Negócio jurídico bilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Isso é uma visão clássica ou moderna. Tranquilo? A gente vai desmistificar um pouco isso mais para frente, mas fiquem com isso que vocês conseguirão aí resolver todas as questões na sua vida, nas suas vidas, melhor dizendo,
quando a gente traz aqui a problematização, essa conceituação do contrato. E esse conceito clássico, ele está muito mais próximo daquele que consta do Código Civil Italiano, lá no seu artigo 1321, quando vai falar para nós que o contrato é um acordo de duas partes ou mais para constituir, regular ou extinguir entre elas, uma relação jurídica patrimonial. E aqui, eu não vou ler em italiano para vocês, mas se vocês digitarem lá o artigo 1321 do Código Italiano, Código Civil Italiano, vai começar com o contrato é acordo de duas partes. Então, assim, tá lá, tá? Confia em mim que está dentro do artigo 1321 do nosso Código Civil Italiano. Aqui existe uma aproximação muito grande do nosso ordenamento jurídico com o nosso Código Italiano. A gente vai ver que dentro do nosso Código Civil, acho que vocês já viram isso também, a gente se aproxima muito do direito italiano e do direito francês e também do direito alemão. Para cada ramo do nosso direito civil, a gente vai passar um pouco por isso, tá? E a gente pode dizer também que, de forma mais para frente também, que existem tentativas de alguma alteração dessa conceituação, dessa construção, desse conceito de negócio, né, desse negócio jurídico bilateral, que são os nossos contratos, e vai buscar um conceito, um contemporâneo, ou, eu prefiro a palavra contemporâneo, eu tenho um pouco de até mesmo preconceito, talvez, com a palavra pós-moderno, mas, de fato, a gente tem um conceito contemporâneo de contrato que é um pouco diferente disso, por isso que eu fico brincando, é um negócio jurídico bilateral, será que é um negócio jurídico bilateral? Será que é só de conteúdo patrimonial ou não? Então, dentro dessas possibilidades, a gente vai trabalhar também mais para frente as questões envolvendo o conceito de contratos de forma contemporânea. E o nosso Código Civil de 1916, assim como os outros códigos, por exemplo, o Código Alemão, o Código Polonês, o Código Suíço, o nosso Código da antiga União Soviética, preferiu ali, dentro do Código de 1916, não trazer um conceito desse instituto contratual. Por quê? Porque é uma tarefa de definição que cabe à doutrina. E o Código Civil de 2002, ele acaba seguindo essa mesma toada e ele não conceitua. Apesar de trazer como, por exemplo, um dos seus guias, né, enfim, a questão do princípio da operabilidade. Então, dentro do nosso Código Civil, vocês também vão estudar isso daqui, mas tem operabilidade, e que é um dos princípios aqui que guia o nosso Código Civil, que vai tender à facilitação do trabalho desse jurista e desse aplicador da norma, pela menção expressa aos conceitos jurídicos, constituindo esse em um princípio do nosso atual Código Civil. Então, o nosso conceito de operabilidade, né, ele vai estar dentro do nosso Código Civil, ao lado do conceito de eticidade e da socialidade, tá? E é interessante observar que o nosso Código Civil de 2002, ele conceitua as figuras contratuais em espécie. Então a gente vai ter lá dentro do Código Civil os contratos em espécie. Mas o nosso Código Civil não diz o que é contrato. Isso gera, querendo ou não, um contrassenso, né? Porque se ele fala o que é contrato em espécie e conceitua, traz ali a identificação, etc., a forma tal, por que ele não conceitua o contrato? Então, aqui já começa uma visão crítica que a gente pode ter acerca do nosso Código Civil dessa disciplina, mas fica um ponto aí para os senhores e para as senhoras pensarem, tá? E feita essa construção, essa tentativa de construção conceitual, é fundamental a gente concluir que ser o contrato também a fonte principal do direito das obrigações, revestindo-se como um conteúdo primordial ao nosso direito privado. Vocês estudaram obrigações no semestre passado. A fonte principal das obrigações dentro do nosso ordenamento jurídico é o contrato. E esse contrato é um instituto fundamental ao nosso direito privado. E para preencher essa lacuna deixada pela lei conceitual, a doutrina ainda procura trazer à tona, e dentro dessa construção de conceito clássico e conceito moderno, contemporâneo, melhor dizendo, conceito clássico e moderno ou conceito contemporâneo, ali uma grande precisão do que seriam esses contratos. Então, por exemplo, a gente pode trazer algumas visões do nosso grande jurista Clóvis Bevilacqua, quando ele traz para nós, lá numa obra de 1977, que o acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. Então, o contrato seria esse acordo de vontades
para uma finalidade. Qual seria essa finalidade? Adquirir, resguardar, modificar ou extinguir alguns direitos. Orlando Gomes, que também tem uma obra fantástica sobre direito contratual, ele vai falar para nós que o direito contratual é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que sujeita ali as partes à observância de conduta idônea à satisfação dos interesses que o regulam. E o nosso Washington de Barros Monteiro, eu tenho a coleção aqui, tenho a felicidade de ter a coleção do nosso professor Washington de Barros Monteiro, uma coleção antiga, que ele vai conceituar o contrato como o acordo de vontades que tem por fim, e a finalidade, criar, modificar ou extinguir determinados direitos. E entre os contemporâneos, a gente tem o nosso grande professor da Universidade de São Paulo, que é o nosso Álvaro Vilaça Azevedo, que, seguindo o nosso conceito italiano de contratos, conceitua para nós que o contrato seria uma manifestação de duas ou mais vontades, objetivando criar, regulamentar, alterar e extinguir uma relação jurídica, direitos e obrigações, portanto, de caráter patrimonial. E nessa mesma linha de raciocínio, a nossa professora Maria Helena Diniz, que eu indico para vocês na nossa bibliografia obrigatória, ela vai falar para nós que o contrato é um acordo de duas ou mais vontades na conformidade de ordem jurídica destinado a estabelecer uma regulamentação, e olha aqui a palavra novamente aparecendo, né? Esse verbo, regulamentar, regulamentação de interesse entre as partes, com o escopo, ali no caso da Maria Helena Diniz, de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Então aparece a nossa natureza patrimonial, aparece a nossa palavra relações jurídicas, e aqui também relações jurídicas, situações jurídicas, o que é isso, o que a gente vai trabalhar. Vou fazer um corte que eu preciso atender uma ligação importante e a gente já retoma para finalizar essa primeira aula. Até daqui a pouco. Galera, desculpa pela interrupção, é que aconteceu uma coisa aqui, minha mãe acabou caindo hoje no trabalho, fraturou o úmero, enfim, aí eu precisei atender depois da urgência aí, coitada. Mas tá tudo bem, tá? Vai ter que usar tipóia, mas aparentemente não deslocou, talvez calcifique, enfim. Coisas que acontecem, mas tudo bem, bora lá. Então, eu passei aqui para vocês conceitos clássicos, né? Desde os tradicionais, dos Clóvis Bevilacqua, Orlando Gomes, até os contemporâneos, nosso professor Álvaro Vilaça, nossa professora Maria Helena Diniz, e aqui também são conceitos que eu posso dizer conceitos clássicos, né, conceitos tradicionais. Mas, diante dessas profundas alterações pelas quais esse próprio Instituto dos Contratos está passando, né, pelo qual o Instituto do Contrato está passando, melhor dizendo, né, alguns autores, por exemplo, o nosso Paulo Nalim, propõe um conceito pós-moderno, olha, quando eu falo pós-moderno já fico meio assim, ou contemporâneo de contratos, então um conceito contemporâneo de contratos. E o nosso Paulo Nalim, não sei se vocês sabem, mas ele é um doutrinador paranaense, aqui do nosso estado, ele vai falar para nós que o contrato ele vai constituir uma relação jurídica subjetiva nucleada na solidariedade constitucional destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais. Olha aqui um negócio que não aparecia nos outros conceitos. Efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares subjetivos dessa relação, como também perante terceiros. Olha como essa figura contratual acaba se alterando de forma gritante. Já não é só a figura de de duas partes, mas tem que ser verificado ali os interesses subjetivos desses terceiros, dessa relação nucleada e guiada pela solidariedade constitucional. Então, é um conceito muito interessante, esse conceito do Paulo Nalim, que traz também a figura dos direitos existenciais, ou seja, muito além dos direitos patrimoniais, a gente poderia aqui criar negócios jurídicos, ou melhor dizer, negócios jurídicos, um ato jurídico em sentido lato, através de uma figura contratual do nosso contrato aqui, dos nossos contratos. Por exemplo, enfim, a gente vai trabalhar alguns exemplos, eu não quero antecipar, não quero deixar vocês confusos, mas é só trazendo um conceito diferenciado, tá? E olhando para esse futuro conceitual que a gente está trabalhando, né, e porque esse futuro ele já também não é mais presente, a gente precisa concordar com esse conceito do professor Paulo Nalim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o contrato ele está amparado sim pelos valores constitucionais.
Os valores constitucionais guiam os contratos. Se você não observar a função social do contrato, se vocês não observarem a figura ali da questão da solidariedade constitucional, esse contrato ele vai ser revisado, ele pode ser revisado, ele deve ser revisado. Então, esses contratos atuais, eles são sim guiados e amparados por valores constitucionais. Segundo, porque envolve, querendo ou não, situações existenciais das partes contratantes, muito além do conteúdo patrimonial. Em terceiro lugar, porque o contrato ele pode gerar efeitos perante terceiros, sendo esta justamente a feição da eficácia externa da função social dos contratos, e a gente vai estudar o que seria essa função externa da função social dos contratos mais para frente, mas a gente já está dando spoiler aqui para vocês. E dentro da nossa doutrina civilística nacional, ainda vai prevalecer o conceito tradicional ou clássico dos contratos, como eu trouxe aqui para vocês, a Maria Helena Diniz, que vai buscar Maria Helena Diniz, o nosso Álvaro Vilaça Azevedo, os nossos professores Orlando Gomes, enfim, essas figuras mais tradicionais, e prevalece essa conceituação. E a professora Maria Helena Diniz, ela vai apontar dois elementos essenciais para a formação desse instituto. Quais sejam? Um elemento estrutural, que é constituído pela alteridade presente no conceito de negócio jurídico, e outro elemento funcional. Então a gente tem o elemento estrutural e a gente tem o elemento funcional. Então, o elemento estrutural ele é constituído pela alteridade presente no conceito do negócio jurídico, de negócio jurídico, melhor dizendo. E o outro funcional, formado pela composição de interesses contrapostos mais harmonizáveis. A gente vai entender isso, mas isso é uma maravilha, né? Você está fazendo uma composição de interesses que são antagônicos, mas eles são harmonizáveis, correto? Então, vale lembrar também que a nossa alteridade constitui-se pela presença de pelo menos duas pessoas quando da construção desse contrato. E justamente pela existência desses dois elementos é que seria vedada ali a nossa autocontratação, nosso ato unilateral, ou a celebração de um contrato consigo mesmo. Mas dúvidas surgem quanto a essa possibilidade se a gente observar o artigo 117 do nosso atual Código Civil brasileiro, que nos traz dentro da redação o seguinte texto: salvo se o permitir, a lei ou o representado é anulável ao negócio jurídico que o represente, no seu interesse ou por conta de outrem celebrar consigo mesmo. Isso dentro do caput. E o seu parágrafo único desse artigo 117 vai falar para nós que, para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio jurídico realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Então, o que a gente tem da interpretação da hermenêutica desse dispositivo do 117? De acordo com esse dispositivo, é possível a outorga de poderes para que determinada pessoa represente outrem para celebrar contratos consigo mesmo, no caso ali um mandato em causa própria. Ou também tem o nome aí de mandato com cláusula in re própria ou in re suam, tá? In re suam ou in re própria. E não estando presente essa autorização ou havendo determinada proibição legal, esse mandato em causa própria ele é anulável. E a regra ainda merece aplicação em casos de subestabelecimento, conforme a nossa regra ali do parágrafo 1º, porque no nosso subestabelecimento, via de regra, existe uma cessão parcial do mandato, conforme nosso parágrafo único do artigo 117. Quanto ao prazo para ingressar com eventual ação anulatória, a gente tem que se filiar ao entendimento pelo qual deve ser aplicado o artigo 179 do nosso Código Civil, que traz um prazo geral de 2 anos para tanto contados da constituição do negócio para constituir negativamente o ato eivado de eventual vício. Tá? Então, 2 anos ali a contar do ato da constituição do próprio negócio jurídico feito, estabelecido entre as partes. E a gente tem que também deixar claro que esse comando legal do prazo traz um prazo geral para anulação de negócio jurídico. E não existe um prazo específico, especial, fixado
pela legislação. Então, por isso que a gente aplica essa questão aí mais geral, né? Se não tem previsão específica, a gente vai para a previsão geral. E a grande dúvida que surge em relação a esse dispositivo do 117 é se ele traz ou não uma hipótese de autocontratação perfeita, em que há, portanto, e que não há, portanto, melhor dizendo, essa existência da figura da alteridade. E a gente entende, seguindo aqui a nossa linha do professor Flávio Tartucci, que essa resposta da autocontratação, ela é negativa. Então vamos dar um exemplo aqui, para a gente conseguir ilustrar. Então imagina que A outorga poderes para B para vender um eventual imóvel, e com autorização para que este último venda o bem para si mesmo. Celebrado esse negócio jurídico, haveria então uma autocontratação, pelo menos de forma aparente, né? Mas é interessante perceber que essa alteridade continua assim presente na outorga de poderes para que o segundo negócio seja celebrado. Então, quando você estiver outorgando esses poderes, você já está fazendo ali, já está constituindo o elemento da alteridade. Então, desse modo, a gente tem que entender em que não existe uma autocontratação perfeita sem alteridade na figura referenciada ali no nosso artigo 117 do Código Civil. E aqui a gente destaca o elemento ali, por exemplo, a presença de duas pessoas, que ela continua sendo especial e essencial para a validade de todo e qualquer contrato, tá? E superando essa discussão e voltando à concepção histórica do nosso contrato, o conceito de contrato é algo tão antigo quanto a própria humanidade. Por quê? Porque desde o início os seres humanos buscaram se relacionar-se em sociedade. Então, se buscaram se relacionar em sociedade, desde sempre existiram contratos. E a partir do momento em que se teve ali a primeira relação pessoal para a perpetuação da espécie, negócios jurídicos foram firmados com o objetivo, com o intuito de manter a vida do ser humano no nosso planeta Terra. E a gente tem que também destacar que a troca ou nosso escambo, esse contrato tipificado pela codificação privada atual dentro do artigo 533 do Código Civil, era extremamente comum em sociedades que a gente pode dizer arcaicas, constituindo nada mais, nada menos do que um contrato no melhor sentido do termo, e repousando nesse instituto nominado os primórdios do direito contratual. Lá no nosso escambo e na nossa troca, a gente tem a figura nossa figura primordial, arcaica, pré-histórica do nosso direito contratual, só que essa figura arcaica ela está presente até hoje na nossa codificação material no artigo, no artigo 533 do Código Civil. E figura tipificada e presente no direito romano, poucos conceitos evoluíram tanto na nossa doutrina civilista quanto o conceito de contrato. E essa evolução se deu, foi um objeto de um grande estudioso da nossa responsabilidade civil, do nosso direito obrigacional e do nosso direito contratual, que é o nosso muito famoso Santiago Dantas, para quem a doutrina contratual representa, nas palavras do Santiago Dantas, o termo de uma evolução através da qual foram sendo eliminadas normas e restrições sem fundamento racional, ao mesmo tempo em que se criavam princípios flexíveis, capazes de veicular as imposições do interesse público sem quebra do sistema. Mas na realidade contemporânea, alguns autores, tanto no nosso direito comparado como no nosso direito nacional, pátrio, têm apontado que o nosso Instituto do Contrato estaria em crise, próximo do seu fim. E aqui é interessante a gente abordar uma suposta crise do direito contratual, mas isso a gente vai deixar para a nossa aula remota, presencial, que eu vou criar um grupo no WhatsApp, vou disponibilizar o link do Zoom e a gente vai estudar de forma online, com a figura de todos ali através do vídeo, porque, querendo ou não, é a melhor forma que a gente pode ter aqui neste momento. E eu também estou ali fazendo estágio de docência dentro da UEL, né, onde eu faço mestrado, e a gente está fazendo aulas remotas, com vídeo, todo mundo aparecendo, ali em EAD e Hermenêutica Jurídica, e está sendo muito legal. E eu espero que aqui também seja assim. Então, muito obrigado. Na nossa aula, próxima aula presencial remota, né, melhor dizendo, eu vou pedir para cada um se apresentar, os objetivos de cada um no curso,
e a gente se vê e começa a construir esse laço de amizade. Muito obrigado, espero que estejam todos bem. Fiquem em casa se possível, quem não for possível ficar em casa, saiam com muito cuidado, levem a sério essa questão e a gente vai construir, sem dúvidas, um semestre maravilhoso, lindo, de uma das matérias mais importantes do nosso curso. Até segunda-feira que vem. Valeu, galera!